Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Gilson Maciel para mais uma aula aqui no nosso canal. Nesta aula, nós tratando aqui dentro do bloco 2, né, do módulo 2, perdão, do módulo 2 do nosso curso, que trata sobre a organização política brasileira, né, nós tratamos bastante sobre o Pacto Federativo. Eu quero propor agora para realizarmos uma bateria de questões, tá? Para nós entendermos aqui como é que este conteúdo vem, e eu quero fazer considerações que serão essenciais, na verdade, para o desenvolver dos seus estudos dentro deste tópico da organização política brasileira, tá certo? Então, não perca, né? Estou trazendo só questões da FGV para que nós possamos entender como a banca cobra este conteúdo, mas eu quero deixar um alerta, tá? Porque veja só, quando nós entramos aí nos bancos de questões, né, para selecionarmos as questões, quando eu entro para selecionar as questões para o curso, nem sempre nós encontramos questões que sejam elaboradas especificamente para o tema que estamos tratando. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Então, vamos realizar uma bateria de questões sobre Pacto Federativo. Algumas dessas questões, ou a maioria delas, vieram dentro da disciplina de direito constitucional, tá certo? Então, no edital do concurso em específico, havia lá direito constitucional e o item Pacto Federativo veio ali dentro. Então, de certo que a orientação, né, a perspectiva que a banca traz é a do direito constitucional. Então, veja que nós já temos uma limitação aí, qual seja, não estaremos realizando uma questão efetivamente que tenha sido realizada dentro da disciplina de ciência política. Então, esta é a primeira consideração que devemos fazer. Bom, diante disso, nós temos que nos colocar aqui em um lugar, né, para realizarmos um estudo correto, para você que vai prestar concurso para a Câmara dos Deputados, de muito alerta e de muito cuidado. Tá? Então, veja, se as questões foram elaboradas na perspectiva do direito constitucional, você não pode simplesmente inferir que na sua prova virá uma questão sobre organização política brasileira, tratando sobre o Pacto Federativo, que seja cobrada dentro de direito constitucional. Se ela vier dentro de ciência política, ela pode trazer esta perspectiva mais constitucionalista, ou ela pode trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva da ciência política, que é exatamente o que eu fiz, que eu estou fazendo dentro do meu curso com os alunos que estão me acompanhando. Eu estou entregando um conteúdo que vai dar a eles condições de resolver questões sobre ciência política, sobre organização política brasileira, sobre pacto federativo. Então, o direito constitucional irá complementar os nossos estudos, irá até orientar em algum momento, mas não pode ser o nosso ponto de chegada, tá? Não pode ser a nossa única abordagem, ok? Então, esta consideração é muito relevante. Outro aspecto que eu quero trazer, então, é o seguinte: quando sair o edital, né, eu já combinei isso com os alunos, quando sair o edital, eu vou, então, iniciar, ou quando terminar o curso, que eu conseguir fazer primeiro, né, certamente vai ser terminar o curso. Então, quando eu finalizar a gravação de todos os módulos, né, de todos os blocos dentro dos módulos, daí eu vou iniciar, então, comentando novas questões e elaborando novas, para que nós possamos nos aprofundar em temas que, inclusive, a banca ainda não navegou, ou navegou apenas tangencialmente, para que nós possamos nos aprofundar nos conteúdos e não sermos pegos de surpresa, tá bom? Então, feito este combinado, aí a gente pode passar, então, para a resolução das questões aqui no nosso material. Então, olha só, deixa eu já chamar aqui a tela, né? Vou ficar aqui neste cantinho conversando com vocês. Eu quero trazer, então, as questões, mas deixa eu fazer um outro alerta, tá? Era o segundo aspecto que eu não mencionei. As questões dentro de um curso, dentro do meu curso especificamente, gente, elas servem para
para elas têm algumas finalidades, não somente uma, elas têm algumas finalidades. A primeira delas, não necessariamente nesta ordem, mas uma questão importante é para que nós possamos nos aprofundar nos temas que nós já estudamos. Isto é, tranquilo. Ela vai servir para que nós possamos entender como a banca FGV costuma cobrar o assunto, ok? Então, este é certamente um segundo benefício de realizar questões. Mas existe um terceiro aspecto muito importante que eu preciso considerar. É uma forma, inclusive, de nós nos aprofundarmos ou tomarmos conhecimento de alguns outros conteúdos que, porventura, possam até não ter sido abordados no curso, né? E aí, quando pegamos as questões, eu já sempre faço isso no começo do curso, mas pode ser que depois venha uma outra questão e aí eu lanço a questão no curso e se eu não tiver abordado o assunto lá dentro do curso, eu abordo aqui através das questões. Então, um terceiro aspecto, um terceiro benefício de realizarmos questões é, de fato, de podermos nos cercar de todo esse conjunto de conhecimentos necessários e suficientes para resolvermos todas as questões, tá certo? E assim nós vamos fazendo uma preparação em alto nível. Não é possível, gente, entender, saber de antemão o que a banca vai cobrar. O que efetivamente, qual é o caminho que o examinador vai seguir. Então nós estamos nos cercando por todos os lados, né, com as teorias, os conhecimentos necessários para acertarmos as questões, tá certo? Senão a gente fica fazendo aqui um estudo muito limitado de só olhar o que a banca já cobrou, sem perceber que a banca pode cobrar um outro assunto, um outro aspecto, tá certo? Então a gente não vai fazer um estudo tão limitado, nós precisamos nos aprofundar. Um concurso como o concurso da Câmara dos Deputados exige que façamos uma preparação em alto nível, tá? Em alto nível, tá bom? Então olha só, vamos à nossa primeira questão, né, que foi inclusive uma questão agora de 2022, né, veio aí na prova do Senado. Olha só, no Brasil, o debate sobre o Pacto Federativo é recorrente em momentos de crise econômica e de governabilidade, estando associada ao desequilíbrio estrutural entre a descentralização de recursos, estabelecida pela Constituição de 88, e a correspondente indefinição da redistribuição das responsabilidades sobre os serviços. Esse cenário teria se agravado nas últimas décadas, com o aumento das obrigações estaduais e municipais em relação a áreas como saúde, segurança e educação, por exemplo, sem o devido crescimento de arrecadação destinada, então, a essas entidades federadas. Tá? Então, esse texto foi retirado lá de onde? Lá da página do Senado, né? Entenda o assunto Pacto Federativo. Então, inclusive, foi um texto que eu trouxe lá dentro do meu curso. Tá? Muito bem, sobre os conflitos de ordem fiscal, institucional e política associada ao Pacto Federativo vigente, analise as afirmativas a seguir. Então vamos analisar cada uma das afirmativas aqui. Deixa eu já mudar esta caneta, eu quero trazer aqui esta perspectiva. Pronto. Olha só. As reivindicações de governadores e prefeitos para revisão das dívidas destes com a União, ou seja, das dívidas dos estados e dos municípios para com a União, e para receber compensações tributárias decorrentes de desonerações promovidas pela União em relação às exportações e aos produtos da cesta básica, entre outros, exemplificam como a concentração de competências tributárias e de recursos financeiros na União afeta criticamente o Pacto Federativo. Gente, isso aqui está rigorosamente correto, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui toda essa discussão relacionada às obrigações, às restrições fiscais que os estados e municípios têm sofrido. Tá? Então, o que acontece? A União, muitas vezes, ela vai não assumindo esse papel de coordenador do pacto, né? Não assumindo, como nós conversamos no curso, ela vai apresentar soluções que são muitas vezes temporárias, como, por exemplo, a entrega de recursos
a título de auxílios, tá? Então, a participação dos entes na arrecadação, de fato, é algo que está envolto aí em inúmeros debates, né? Então, as reivindicações de governadores e prefeitos para a revisão das dívidas, né, com a União, para receber compensações financeiras decorrentes de desonerações que são promovidas pela União em relação às exportações, aos produtos da cesta básica, que vão impactar diretamente a qualidade de vida, né, das pessoas, entre outros. De fato, tudo isso é um exemplo de como a concentração de competências tributárias, de concentração de recursos financeiros na União vai afetar criticamente o Pacto Federativo. Por que vai afetar criticamente o Pacto Federativo? Pela ausência de capacidade de implementar as políticas públicas de forma autônoma por parte dos municípios. Por quê? Porque o recurso está lá na União. Há, de fato, um dos grandes debates a respeito do Pacto Federativo atual, estabelecido no Brasil, é que há, sim, uma grande concentração de recursos na União, que detém grande poder, e os municípios, muitas vezes, ficam incapazes, né, de realizar as políticas sociais, né? Nós temos os repasses que são realizados pelo governo federal, mas muitas vezes eles são insuficientes, né? E aqui o início da questão também é importante, né? Reivindicações de governadores e de prefeitos para a revisão das dívidas. Muitos estados e municípios estão muito endividados e com isso não conseguem realizar política pública, ok? Então o 1 está rigorosamente correto aqui. Acho que deixa eu voltar a caneta, é melhor, né? Vou colocar aqui, 1 está correto. 2, as disputas sobre o orçamento público autorizativo e impositivo, o peso das despesas com empregados seletistas e estatutários e seus custos previdenciários, né, porque há custos para se manter esses empregados, né, para estados membros e municípios, e também a revisão das regras dos fundos federais de participação dos estados e municípios, né, o FPE e o FPM, entre outros. Tá? Aqui, veja, a FGV está dando exemplos. Ela está dizendo que tudo isso exemplifica como o desequilíbrio institucional entre União e entes federados contribui para a crise do Pacto Federativo. Gente, é rigorosamente verdadeira a assertiva que a FGV traz aqui. Tá? A gente tem, ela citou exemplos claros, diretos, que justificam esta chamada crise do Pacto Federativo, tá? Que vai sendo agravado aí pelo aumento das expectativas da população em relação aos serviços prestados, né, lá nos seus municípios, lá nos seus estados, né, serviços que devem prestar serviços de saúde, de educação, de segurança, só a título de exemplo, tá? Sem que haja um aumento expressivo de recursos para o desenvolvimento dessas atividades, dessas políticas sociais. Então, de fato, essas disputas sobre orçamento, né, seja autorizativo ou impositivo, tanto faz. O peso das despesas, que muitas vezes o município, gente, ele gasta 80%, 90% da sua arrecadação com pagamento de folha de pessoal, tá certo? Com os custos previdenciários que trazem essas folhas, né? E tudo isso, então, vai deixar menos recursos para que políticas públicas possam ser desenvolvidas. Eu estou dizendo com isso, gente, que está errado pagar servidor público? Claro que não, pelo amor de Deus, não é. Não é esse o ponto que a FGV nos traz. A gente precisa começar a entender as questões. Esses aspectos todos soam a vocês como algo que possa gerar crise, né? O fato de estados e municípios detêm menos recursos e a União está com a maior parte, isso é algo que pode gerar crise? Sempre é. Claro que é. Né? Então, por isso, o item 2 está verdadeiro, tá bom? Item 3. A exacerbação do multipartidarismo, a inexistência de fidelidade partidária
e a dificuldade de o executivo garantir uma maioria legislativa induzem a formação de coalizões, mediante alianças políticas, mas também por práticas de clientelismo, nepotismo, rent-seeking, o que exemplifica como o presidencialismo de coalizão pode fomentar um quadro de corrupção e ineficiência na alocação de recursos públicos, sendo um elemento de instabilidade para o Pacto Federativo. Essa alternativa traz uma quantidade de informação muito significativa, tá, gente? Muito significativa. Então vamos analisar com calma aqui, porque o objetivo não é dizer se está certo ou se está errado, mas é explicar exatamente o porquê. Tá? E até para que a gente possa fazer uma engenharia reversa aqui para o estudo através de questões. Não é? Aqui eu já vejo um grande problema. De fato, a gente tem uma exacerbação do multipartidarismo. Né? Então, uma quantidade muito maior de partidos políticos que estão na cena política disputando o poder. Aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção, que a questão fala a inexistência de fidelidade partidária. Mas eu vou deixar isso aqui destacado e vou seguir na questão, tá bom? A dificuldade do executivo garantir uma maioria legislativa. De fato, o executivo sempre tem dificuldade em garantir maioria legislativa. E aí, por isso, porque veja, se o executivo tem maioria no poder legislativo, está tudo bem para o executivo. Mas se nós partirmos do pressuposto de que ele tem uma dificuldade em ter maioria legislativa, tudo isso vai induzir a formação de quê, gente? De coalizões. Então, o que são essas coalizões? O governo vai ter que ceder, vai ter que fazer coalizões com grupos com pensamentos divergentes, muitas vezes, para que ele possa aprovar os seus projetos no legislativo. E ele faz isso através de alianças. Tá? Muito bem. Mas não é só isso, é também por prática de clientelismo. Né? Ainda há muita prática clientelista, muita prática nepotista. Em troca de quê, gente? Em troca de aliança, para que as coalizões sejam possíveis. De rent-seeking. Quando a gente fala em rent-seeking, gente, é uma palavra muito comum no Brasil, quer dizer, na verdade, troca de favores entre empresa privada e governo. Tá certo? É isso. Talvez esse tema pudesse ter causado dúvidas aqui. Mas vamos seguir. E tudo isso, então, exemplifica como o presidencialismo de coalizão, né, esse presidencialismo que precisa fazer coalizões, que precisa fazer alianças, que precisa fazer concessões para garantir os seus projetos, né, ele pode fomentar o quê? Quadro de corrupção, quadro de ineficiência. Então veja aquelas palavras que usamos, que a banca trouxe: clientelismo, nepotismo, rent-seeking, tá certo? Tudo isso impacta em corrupção, em ineficiência, tá? Na alocação dos recursos públicos, sendo um elemento de quê, gente? Certamente de instabilidade para o pacto. Tudo certo, gente, não fosse, inclusive a FGV, no gabarito preliminar desta questão, ela trouxe o 3 como correto também. Mas depois acatou um recurso, porque a questão estava visivelmente errada. Nós entramos com recurso, né, à época do concurso, né, em 2022. A banca acatou, não necessariamente o meu recurso, algum recurso de uma outra pessoa, enfim, acatou o recurso para entender que esse ponto, né, inexistência de fidelidade partidária, está equivocado. Está muito equivocado, tá certo? Esse é o erro da alternativa, gente. Se nós olharmos emenda constitucional número 111 de 2022, de 2022, né? Emenda constitucional 111, que veio falar sobre a fidelidade partidária. Então, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, vereadores, quando se desligam do partido político, tá? Por onde ele mantinha o vínculo para ser eleito, eles perdem o mandato. Existe exceção, sim, mas é exceção. Qual é a exceção? No caso, se houver anuência do partido, aí não vai haver perda de mandato. Né? Se houver hipótese de justa causa, que esteja estabelecida em lei, aí ele não perde. Mas então o que a emenda constitucional trouxe? Ela trouxe a existência de fidelidade partidária, e aí a banca alterou o gabarito. E, de fato, o 3 ficou errado, só por conta
né, desta alteração aqui. Tá? Essa foi a única parte equivocada aqui da questão. Então, o gabarito aqui, letra C. C, 1 e 2 apenas. Né? Está correto o que se afirma em 1 e 2 apenas, tá bom? Então, gabarito C. Beleza. Estou demorando, gente, porque nós estamos estudando, não é? Nós estamos estudando, então não estamos só resolvendo questões, estamos aproveitando para fazer revisão. O Estado Alfa editou lei prevendo a isenção da taxa de inscrição, né? Olha, também prova de consultor do Senado. O Estado Alfa editou lei prevendo a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos em nível estadual daquele ente para todos os servidores públicos. Olha o que o Estado Alfa fez. Ele editou uma lei. E essa lei previa o quê? Que todos os servidores públicos teriam isenção em taxa de inscrição de serviço público. Maravilhoso, que coisa boa. À luz da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mencionada norma é, olha só, aqui, em princípio, eu nem precisaria exatamente talvez trazer essa questão, porque eu não sei exatamente se ela está falando aqui. Ela é uma questão muito mais de direito, né, do que de ciência política, não tenho dúvidas. Mas eu trouxe a questão porque eu acho que é interessante para nós analisarmos o modus operandi da FGV. Ela também traz jurisprudência. Para quem diz que a FGV só traz literalidade de norma, não é a mais pura verdade. Ela traz jurisprudência, sim. Então aqui o que nós precisamos saber? Se a norma é constitucional ou se ela é inconstitucional. Se você disser que ela é constitucional, você já pode eliminar D e E. Tá bom? Agora, se você disser que essa norma é inconstitucional e tiver as suas razões, você já elimina A, elimina B e elimina C. Tá? Vou marcar assim, vamos eliminar tudo que disser que é constitucional. Vamos ver a alternativa D? Ela diz que a norma é inconstitucional, porque privilegia, sem justificativa razoável, um grupo mais favorecido social e economicamente, ofendendo o princípio da isonomia. Vixe, isso aqui é o gabarito da questão, gente. Tá? Letra E. É inconstitucional porque a taxa de inscrição é devida à instituição organizadora do Estado, razão pela qual o Estado Alfa não pode estabelecer isenção, e sim ressarcimento do valor pago aos economicamente hipossuficientes. Não tem nada a ver isso aqui. Então, olha só, houve uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei, né, que foi lá do Estado de Sergipe, uma lei antiga, não me lembro agora o número, me perdoe, mas também não tem importância, que isentava os servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concurso público, tá? Lá em Sergipe. E foi declarado que esta norma ela viola o princípio da isonomia e da igualdade. Gente, a lei viola o princípio da isonomia e da igualdade. E o fundamento está aqui, não há justificativa razoável. Tá? Então, qual foi o critério utilizado pela norma para se aplicar a isenção na taxa de inscrição no concurso? Foi o quê? O simples fato de dizer, se você é servidor, você está isento. Então veja, quem foram os beneficiados? Somente servidor público, tá certo? Somente servidor público. Então, nós já conseguimos perceber aí que há um tratamento diferenciado que é dado aos servidores, tá? E aí, qual é a justificativa para que isso ocorra, gente? Então, quando se concede a isenção a uma categoria, que inclusive, vamos pensar, se você é servidor público, você tem condições de arcar com os custos da sua inscrição. Então, o que o Estado fez aqui? Ele ampliou ainda mais a desvantagem entre os concorrentes, né, entre os competidores aqui. Por quê? Porque você já pega uma categoria abastada, dá a ela mais um diferencial. Né? Então, não há justificativa razoável. Tá? Então, quando a administração vai editar um ato, todo ato da administração pública, gente, ele precisa ser amparado no aspecto constitucional, na tábua axiológica da Constituição. Então, se inexistir
justificativa, uma justificativa plausível, ou como traz a questão, uma justificativa razoável para a concessão dessa isenção, tá? Então, a medida, ela traz um privilégio que é incompatível com a ordem constitucional. Então foi aí que a FGV foi buscar a questão, gente. Foi aí que a FGV foi buscar a questão em uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Gabarito aqui é letra D de dado, tá certo? Beleza. Vamos fazer outra. Uma questão também de 2022, Procurador do Estado de Minas. O modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal que pressupõe a relação entre as esferas de governo federal e local, compondo os chamados entes federativos, todos dotados de autonomia. Estudamos muito isso no nosso curso, né? E nas aulas de direito constitucional também, certamente, o seu professor, seja ele qual for, ele certamente tratou esse aspecto da autonomia dos entes federados com vocês. Muito bem, apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja repartição de competências entre os entes que integram o Estado Federado. A ordem jurídica estabeleceu elementos no texto constitucional que caracterizam uma forma de Estado. A partir das características da Federação Brasileira, assinale a alternativa correta. Tá certo? Então, vamos ver o que diz aqui cada uma das alternativas. Letra A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um Estado federativo por meio de plebiscito popular e referendo. Não, gente, não, gente, não, gente, não. Tá certo? Não é possível secessão. Não é possível a secessão. Veja, o que diz o artigo 1º da Constituição? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. É isso que diz o artigo 1º. Então, está errada. Né? Você não pode, não há direito de secessão em uma federação. Então, por isso nós estudamos desde o início a origem da federação, os aspectos que determinam, né, o que é ou não uma federação. Então a letra A está errada. Letra B, a forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto. Né? Isso é uma federação, um pacto ou um tratado internacional entre os Estados soberanos. Né? Então, mas aqui tem um problema. Estava indo tudo bem quando disse pacto. Quando disse pacto aqui, que a forma federativa é estabelecida por um pacto, tudo bem. Mas quando ela traz o internacional, né? Então, a confederação ela é mantida por um tratado ou um pacto internacional. O Estado Federal ele se estabelece, sim, por meio de um pacto, mas é por meio de uma Constituição e não de um tratado internacional. Tá certo? Então, cuidado aqui. A palavra pacto está certa, não tem nenhum problema no uso dela. Tá certo? A federação é feita a partir desse pacto, por isso se chama pacto federativo. Mas o problema é quando ela trouxe um tratado internacional. Tá? Então, não, a forma confederativa é que é estabelecida por um tratado internacional entre os estados soberanos. Então, veja, os estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, eles não têm soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, ela tem soberania. Então, os estados abrem mão da sua soberania, assumem-se como autônomos, mas abrem mão da sua soberania para o estabelecimento deste pacto, tá bom, gente? Então, cuidado, letra B errada, ok? Próxima questão, alternativa, letra C. A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao pacto federativo, tal como a chamada intervenção federal. Olha aqui, que interessante isso. Intervenção federal, a gente precisa lembrar, é medida excepcional, ok? Ok, a intervenção é uma medida excepcional. E ela busca o quê, gente? Ela busca readequar o pacto. Quando há uma intervenção, é porque houve alguma ruptura do pacto. E esta medida excepcional, que é a intervenção, ela busca, então, restabelecer esta ordem, restabelecer esta coesão, tá? Que é uma característica da forma federativa de Estado mesmo, tá certo? Nessa forma, não pode haver secessão, ou seja, não pode ter separação de uma unidade federada do todo, tá certo?
Na confederação pode, na federação não, ok? Então se a gente lembra, por exemplo, do artigo 34 da Constituição Federal, né? No artigo 34 nós vamos ter o que lá? Que a União, ela vai, a questão da intervenção da União nos estados, tá? E no Distrito Federal. Mas o que diz o artigo? Ele diz que a União, ela não irá intervir nos estados nem no Distrito Federal. Mas aí ela traz um rol de exceções, tá? Então, é a exceção, mas ela diz, tá? Ela traz ali as exceções, tá certo? Então, sim, gente, nós podemos dizer que a forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula, né, que possa garantir ao pacto, de uma cláusula de garantia ao pacto, para que o pacto não se desfaça, para que ele se mantenha. E uma dessas garantias é o quê? É a chamada intervenção federal. Então, se um determinado Estado disser, nós vamos nos separar do restante do Brasil, temos o direito de secessão, aí teremos aí uma possibilidade, né, uma hipótese para haver o quê? Para haver a chamada, então, intervenção federal. Tá? Então, letra C, gente, alternativa C, por enquanto, é o gabarito aqui da nossa questão. Tá? Vamos à letra D. Diz, uma vez que, na forma federativa, todos os entes federados são autônomos, é verdade, eles estão autorizados a representar a soberania do Estado em suas relações internacionais. Nada a ver, tudo errado. Tá? Então, soberania é atributo exclusivo da República, gente, da República Federativa, do Pacto Federativo. Tá certo? Então, esta tem soberania. Os demais, os entes, eles têm autonomia. É um atributo dos entes federados ser autônomo. Tá? Por quê? Vamos lembrar, a República Federativa do Brasil, ela é formada por quem? Pela união indissolúvel, gente, indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Tá bom? Ok? Beleza, então o gabarito aqui foi letra C. É assim que a gente vai entendendo, então, o que a banca tem cobrado. Tem mais? Temos mais questões. Vamos lá, vamos gastar o nosso tempo fazendo questões. Essa é a hora de praticarmos aqui. Outra questão de 2022 aqui da FGV, né? Auditor de Controle Externo, TCE Tocantins. Veja que eu só estou trazendo as questões brabas para a gente fazer. Tá? Esse é o nível. Se você está bem aqui, olha, parabéns. Vamos lá. A deputada federal Sônia, ao perceber sérios desequilíbrios na concorrência em determinado setor econômico, solicitou que sua assessoria analisasse a compatibilidade com a ordem constitucional de uma proposição legislativa que estabelecesse critérios especiais de tributação, aplicáveis em todos os níveis federativos, com o objetivo de contornar esse quadro, prevenindo tais desequilíbrios. A assessoria respondeu corretamente que esta proposição é... Aí o que a gente precisa saber, gente? Essa proposição é incompatível com a ordem constitucional? Preste atenção no início de cada alternativa. Ou ela é compatível. Se você disser que é incompatível, olha, então nós já vamos fazer o seguinte, ó, vamos eliminar A, vamos eliminar B e vamos eliminar E. Ok? O que sobra? C e D. Olha aqui como já facilitou. Mas aí você precisa ter esse conhecimento. Então vamos voltar? A deputada federal Sônia, ela percebeu desequilíbrios na concorrência em um determinado setor da economia. E o que ela fez? Ela pediu para a assessoria, analise aí a compatibilidade, né, com a ordem constitucional vigente de uma proposição, né, vamos pensar que uma proposição legislativa que estabeleça critérios especiais de tributação, sabe? Eu não quero consultar, eu não quero que a consultoria legislativa me diga, não. Vou perguntar para a minha assessoria, deixa que ela me fale. Né? E isso, que ela seja, inclusive, que ela é deputada federal, que isso se aplique a todos os níveis federados. E o objetivo é o quê? É contornar este desequilíbrio na concorrência de determinado setor. Tá certo? E aí, de forma a prevenir esses desequilíbrios, é isso. Então, a assessoria dela analisou, uma assessoria muito competente, né? Praticamente no nível aqui de um consultor legislativo do Senado Federal. A consultoria, que difícil, hein?
Então, mas ela fez a deputada trouxe uma consultoria, né? A consultoria veio aí, é, veio orientada aí pelos consultores do Senado. Vamos pensar assim, né? Que a assessoria dela estava orientada, né, pelo professor Marcel, né, consultor lá do Senado, pela professora Isana, consultora do Senado, pela Luana, consultora do Senado, só a galera fera, né? Então vamos lá, o que aconteceu aqui, gente? A assessoria dela vai ter que dizer o seguinte: olha, deputada, é compatível com a ordem constitucional, sim, tá certo? E vai dizer, desde que resguardada a competência de cada ente federativo para, mediante lei ordinária, buscar igual objetivo. Ou vai ter que dizer, é compatível com a ordem constitucional, desde que veiculada em lei complementar. E isso ainda não afastará a competência da União para, por lei ordinária, buscar igual objetivo. Tá certo? Então, quando a gente olha as normas constitucionais que vão reger o sistema tributário nacional, a gente percebe que vai caber ali a lei complementar estabelecer esses critérios especiais de tributação. É possível, sim. Tá? E isso para quê? Para visar, para combater esses desequilíbrios, tá, que possam surgir aí. Ok? Então, a gente está falando que é competência. Isso está lá, gente, no. Ai, meu Deus. Eu podia ter anotado isso aqui, mas eu não anotei. Mas não tem problema. É no artigo 24, se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui e eu vou pedir desculpas, tá? É no artigo 24 da Constituição que fala que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente, não é? Muito bem. Acho que é isso mesmo. Então, vai legislar sobre direito tributário, direito econômico, né? Então é o caso aqui, no setor econômico. Tá? Então a gente vai ter uma competência, gente, que é, segundo o artigo 24 da Constituição, uma competência que é concorrente. Né? Por quê? Porque vai estabelecer a possibilidade quanto à atividade legislativa de forma conjunta, ou seja, por mais de um ente federado. Tá? A União estará responsável por regras gerais. Tá? Os estados e os municípios vão ficar com a complementação, que é a competência suplementar. Olha, caramba, hein? Se eu tiver errado, vocês podem ficar à vontade para me corrigir. Eu sou professor de ciência política e não de direito constitucional, nem de processo legislativo constitucional, tá bom? Mas é isso, tá? O gabarito aqui é a letra D de dado. Nossa, professor, essa questão não é de ciência política, é uma questão bem de direito constitucional, né? Sim, mas como ele trouxe a questão do pacto federativo, da federação, eu trouxe a questão para fazermos juntos aqui, beleza? Tá bom. Como eu disse a vocês, na ausência, às vezes, de questões, né, eu estou trazendo o que tem disponível e depois eu vou trazer outras questões, vou trazendo outras questões dentro do curso para nos aprofundarmos nos mais variados aspectos aqui relacionados à organização política brasileira. Tá? Outra questão, também de 2022, né? Cefaz Amazonas. Determinado grupo político defendia que o aperfeiçoamento da federação passava pela adoção de medidas administrativas visando ao aprimoramento da situação dos territórios federais. Tá? Então esse grupo, né, um grupo político, ele defendia que para que a federação pudesse melhorar, ser aperfeiçoada, tudo isso passava pela adoção de algumas medidas de ordem administrativa, tá? Visando então aprimorar a situação dos territórios federais, que teriam tido importância minimizada pela Constituição de 88, tanto que nós não temos nenhum território atualmente. Um grupo de oposição respondeu corretamente que esses entes aí eles vão dizer têm as mesmas competências legislativas dos estados e do Distrito Federal, logo não há o que aprimorar. Gente, os territórios, eles são estruturas da União, eles integram a União, e não os entes federativos, tá? Então, os territórios, eles não possuem competência legislativa, não pode ser alternativa. B, tem as mesmas competências legislativas dos municípios, logo, não há o que aprimorar. A mesma coisa. Os territórios não possuem competência legislativa.
Tá? Letra C, não integram a Federação Brasileira. Tá? Não integram a Federação Brasileira. Então, os territórios, eles não são entes federados. Eles não são entes federados, eles são estruturas da União. Tá? Então, de fato, não integram a Federação Brasileira. Por quê? Porque não integram? Porque são estruturas da União, tá certo? Tá lá no... Nós encontramos isso no artigo 18, né? Então, os territórios federais, eles pertencem à União, fazem parte da estrutura da União, tá? A gente, quando fala de territórios, a gente não trata de autonomia federativa para com eles. Tá? Então a gente não fala, na verdade, não há aqui nenhum tipo de manifestação de poder constituinte derivado. Tá? Ok? Então é descentralização administrativa do território da União. É o máximo que é o que a gente pode falar sobre os territórios. Tá certo? Inclusive os territórios têm natureza jurídica de autarquia, né, gente? De autarquia federal, por certo, né? Porque fazem parte da União. Então, a letra C, né, de forma bem simples aqui, é o gabarito da nossa questão. Vamos só olhar o restante para a gente não perder a oportunidade. Né? Caso estejam constituídos na atualidade, não é o caso, mas caso estejam, somente podem ter a sua situação alterada por lei complementar. Tá? Então, na Constituição nós temos exigências, né? Ela estabelece a exigência de lei complementar destinada à sua criação, né? A criação, a transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, mas não tem nada que impeça que uma emenda à Constituição faça essa modificação dos territórios. Veja que questão má, né? A FGV é muito má, porque você pensa, no caso esteja constituído na atualidade, somente podem ter a sua situação alterada por lei complementar. Poxa, gente, em princípio é isso mesmo, né? Mas, e se for uma emenda constitucional? Então, esse é o detalhe da FGV. É aí que ela vai, ela quer que você, gente, saia. Ela quer que você saia da casinha. Não dá para ficar só na casinha. Você tem que ir além. Pensar além. Fala, gente, de fato é lei complementar. Mas se for uma emenda à Constituição, pode? Pode, cara. Então o D tá errado. Tá bom? Tá errado. E letra E. Não podem ter a sua situação jurídica alterada sob pena de afronta ao Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea. Tá? Não. Os territórios não são entes federados, tá? Não são entes federados, então não há nenhum tipo de afronta ao Pacto Federativo aqui, eles não são entes federados, tá? Fazem parte da estrutura administrativa, né? Descentralização administrativa territorial da União, tá? Eles têm natureza de autarquia federal, então não tem nenhum tipo de afronta. Então o gabarito é C, tá bom? E nossa última questão. Olha só, trouxe uma questão um pouco mais antiga, mas também importante aqui para analisarmos o modo como a FGV traz. Olha só, a estrutura governamental brasileira se divide em União, Distrito Federal, estados e municípios, ok? Cada qual com capacidade de autolegislação, é verdade, de autorregulação, tudo certo, e de autoarrecadação. Tudo lindo e maravilhoso, nós tratamos sobre isso em detalhes no nosso curso, não foi? Ok. Contudo, no Pacto Federativo Brasileiro, após a reforma fiscal de 95, parte das receitas geradas pelos estados são centralizadas na União, que mantém a prerrogativa de formular políticas, fiscalizar sua implementação e redistribuí-las diretamente aos municípios, para que sejam aplicadas em políticas universalistas. Os objetivos da aplicação desse mecanismo de transferência de renda são, muito bem, gente,
Letra A, aumentar a autonomia das unidades da federação. Aumentar a autonomia? Não, se o recurso está concentrado nas mãos da União, o que você está fazendo, gente? Você está diminuindo a autonomia, você não está aumentando a autonomia. Então, letra A, gente, ó, já era, morreu. Tá bom? Não pode ser isso. Se há concentração de recurso, como que nós vamos dizer que há, que está certo isso? Né? O aumento de autonomia das unidades da federação? Não, não. Se nós estivéssemos falando de descentralização, talvez sim. Né? Letra B. Reduzir a influência e a independência das unidades da federação. FGV, minha linda. Vamos lá. Reduzir a influência e a independência das unidades da federação. Suavizar as disparidades entre estas e reduzir os custos de aplicação das políticas universalistas. Gente, esse é o gabarito da questão, tá? A banca trouxe como gabarito. Mas deixou, então, ir comentando, destrinchar um pouco isso aqui com você. É uma questão de 2015, é o pensamento da banca. Tá? Então, quando se diminui os recursos que estão nos estados, né, quando eles estão concentrados na União, que os envia diretamente aos municípios, o que a União está fazendo? Ela está reduzindo a influência dos estados nos municípios. Porque o estado não detém todo o recurso. Então, de fato, você reduz a influência dos estados nos municípios, está tudo bem. Né? É isso mesmo. Tá? E você, de fato, reduz a independência das unidades da federação. Por que você reduz a independência entre os estados? Porque parte do recurso está com a União. Então, se parte do recurso está com a União, de fato você reduziu a sua independência, né? A independência dos estados. Tá certo? Quando a União envia diretamente aos municípios, ela está fazendo o quê, gente? Ela está reduzindo, sim. A literatura nos apresenta dessa forma. Ela reduz o custo das políticas universalistas. Tá? Então, a centralização de recurso, né, onde a União ela repassa via transferência para os municípios, né, ela gera dois efeitos que a gente precisa considerar. O primeiro deles é que ela, de fato, vai reduzir esta influência, a independência das unidades da federação. Gente, aqui a gente está falando de capacidade de autolegislação e de autorrecadação, tá? Então você vai diminuir mesmo, tá certo? Você vai mitigar sua capacidade de autolegislar e sua capacidade de autorrecadar, tá bom? E você também, um outro efeito é a redução dos custos de aplicação. Por quê? Porque a descentralização administrativa ela tende a aumentar a eficiência na aplicação dos recursos à medida que se aumenta a governança mesmo. Tá? Então, de fato, a alternativa B de bola ela está correta, né, gente? Quando a gente fala em políticas universalistas, né, a gente pode trazer sob a perspectiva das políticas públicas, a gente poderia falar em políticas universalistas ou focalizadas, né? Então, as políticas universalistas elas vão direcionar recursos públicos de forma universal. As políticas focalizadas elas são uma tentativa de quê? De redirecionar esses recursos para uma categoria desprivilegiada, para pessoas mais pobres, tá? Vai fazer isso através de instrumentos, né, que vão selecionar esses beneficiários. Tá certo? Então, letra B é o gabarito mesmo. Um pouco polêmico, mas tá tudo certo, tá? É só uma questão de interpretação. Letra C, reduzir a interdependência das unidades da federação, suavizar as disparidades entre eles e manter os custos de aplicação das políticas universalistas. Não. A gente já viu que o objetivo é reduzir a independência das unidades da federação, tá? Então, fica, inclusive, contraditório aqui, né, com a questão anterior, tá certo? Então tá errada a letra C. Letra D,
aumentar a influência de governadores e políticos locais e aumentar as fontes de renda de unidades da federação com maior capacidade de arrecadação. Não, gente, é o contrário disso, né? É o contrário, você não vai aumentar a influência de governadores, você vai diminuir, porque eles não terão todos os recursos, a União terá parte desses recursos, que ela vai passar direto aos municípios, você diminui a influência dos governadores, né? Então vão ter municípios, inclusive, pensando aqui no cenário político, né? Então, de prefeitos e municípios que são de grupos de oposição ao governador, ele vai falar, não preciso tanto de você assim, não, eu preciso, mas nem tanto. Se eu tiver repasses da União, a gente segue a vida aqui, tá certo? É isso, tá? E letra E, incentivar a disputa fiscal entre unidades da federação, fornecer igualdade de condições entre diferentes regiões do país e fomentar a aplicação de políticas universalistas, né? Um dos objetivos das reformas era o quê, gente? Redução das disputas fiscais entre unidades da federação. Tá? Então tá erradíssimo isso aqui. O gabarito é mesmo letra B de bola, né? Letra B de bola. Tá bom? Beleza. Que bacana. Fizemos várias questões e aí nós vamos ter depois outras questões para tratarmos sobre pacto federativo, um pouco com aspectos constitucionais, mas também com mais aspectos da ciência política, né, para falarmos sobre os aspectos estaduais, os aspectos municipais, alguns aspectos históricos também é importante que a gente continue tratando e, sobretudo, eu diria mais importante para trazermos muitas mais questões relacionadas à organização política brasileira, pacto federativo, trazendo os aspectos fiscais, tá certo? Então, se tivermos uma questãozinha ou duas, certamente terão aí, ela possivelmente vai tratar sobre os aspectos fiscais. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela companhia. Então, para vocês que me acompanharam até o fim, deixo na descrição do vídeo aí, né, o link para quem ainda quiser adquirir o meu curso. Estamos em andamento no curso, já estamos em reta final. Daqui a pouquinho finalizamos tudo, né? E aí, se você deixar para a última hora para se preparar nessa disciplina, pode ser que fique muito difícil para você. Tá certo? Então, forte abraço, meus queridos, e até a próxima. Valeu!